boa tarde a todo mundo. Muito obrigado, Silvia, por essa apresentação. Foi muito bom. E espero que todos possam me compreender. Como a Silvia falou, eu vou tentar falar com vocês em português ou em portunhol, essa misturada que eu posso fazer. Mas estou seguro que com que todas as pessoas que estão aqui falam a linguagem da mocha, vai ser muito fácil. Nós vamos a compreender todos seguro. Ok? Perfeito. Então, deixa-me, eu vou compartilhar um power que nos vai acompanhar um pouquinho, vai facilitar as coisinhas. Deixa que... Aqui. Ok. Ok. E como a Silvia falou, a intenção desta palestra vai ser um pouquinho falar de todos os temas, tanto da Musa Gustavo japonesa, como com um sentido genérico, e também falar do estilo da Fukaya, que é o estilo que eu mais amo, que eu pratico. Agora vou explicar a vocês porquê de tudo isso. E também vamos a falar de palpação. Acho que falando do estilo de Fukaya, realmente estamos falando da Musa Gustavo, em majúsculas. Porque realmente é um estilo que reúne uma intenção muito grande, que é facilitar a prática da Musa Gustavo. Então, isso é o mérito do mestre Fukaya, que temos que agradecer a ele. Então, ok. Vocês veem, não? Toda a tela perfeitamente? Sim. Então, eu acho que é interessante começar essa palestra falando um pouquinho de quem sou eu e o que eu faço, porque isso pode ajudar vocês também a compreender o contexto de toda a palestra. E o porquê de toda essa informação e porque hoje eu posso estar aqui com vocês para compartilhar tudo isso. Esse tesouro, porque realmente é um tesouro. Eu comecei o meu caminho dentro do mundo das terapias orientais com as técnicas da acupuntura chinesa. Durante anos eu coloquei as agulhas, mas depois eu fui fisioterapeuta, mas realmente faz uns 10 anos tudo mudou. 10, 11 anos, tudo mudou. Porque eu tive a sorte de encontrar alguém muito especial. Eu acho que hoje é um dia muito bom para falar um pouquinho dele, que é o mestre Antônio Augusto Cunha. É um mestre brasileiro, uma pessoa extremamente generosa e que a vida colocou na frente de mim, porque ela tentou me explicar tudo o que ela conhecia da música japonesa. Para mim foi realmente um sucesso muito impactante, muito chocante. Antes eu não havia ouvido falar nunca. Então eu considero que ela abriu a janela da música japonesa para mim. E as pessoas que tiveram a sorte de conhecer ela já sabem de que eu estou falando. Uma pessoa generosa e com grande conhecimento da música japonesa, né? Então, aquilo que aconteceu foi único para mim. E esse grande impacto fez que eu realmente tentara ir para dentro da música Gustavo e encontrar esses mestres que precisava. Aquilo foi revolucionário. Eu passei semanas tendo sonhos com a música Gustavo. Era uma coisa muito estranha, muito incrível. Mas aquilo causou um grande impacto, já falei. A questão foi que a vida me levou a conhecer os mestres japoneses. Eu comecei a viajar lá, e comecei a estudar lá. E, afortunadamente, eu fui aceitado por esse grupo de mestres que praticavam o estilo de Fukaya. Se vocês conhecem um pouquinho a tradição japonesa, sabem que não é uma coisa fácil. Uma coisa é fazer uma aula numa escola e outra coisa é que essas portas mais fechadinhas se abram para você. Então, eu me senti afortunado e honorado por ter essa possibilidade. E isso confluiu em que
um dia eu deixei completamente as agulhas. Eu falo isso porque muita da gente que está escutando seguramente são acupuntores e utilizam tanto as agulhas como a moça Gustavo. E é normal porque realmente a, a, a voz clássica fala isso. As agulhas são esse yin e a mocha é esse yang. Então, é Shin-Kyu. Elas vão juntas. É verdade que vão juntas, mas eu, para conhecer a questão da música Gustavo japonesa, é a sua situação. Eu falo disso porque é um conhecimento muito antigo que na modernidade perdeu força. Então, eu, vendo isso, decidi conscientemente, fiz a escolha de só fazer moça Gustavo. É explorar tudo isso que o mestre Fukaya falava e que outros mestres da moça Gustavo falavam, é ver tudo realmente o potencial que tem a moça Gustavo. O que acontece normalmente é que a moça Gustavo é considerada como um pequeno complemento da acupuntura. E aí é o problema, basicamente, porque quando você considera isso só um complemento, você não pode aproveitar realmente todo o potencial que a terapia tem. Temos que considerar, eu falei, agulha e mocha, elas iam juntas, e vão juntas. Temos que considerar que são no mesmo nível. E ainda mais, a moça Gustavo pode fazer aproximadamente o 95% daquilo que você pode fazer com uma agulha. Isso é extraordinário. Mas a mocha tem um plus, uma grande diferença com a agulha, que a mocha pode suplementar. Isso quer dizer que pode colocar mais energia, mais chi no sistema. E isso a agulha não pode fazer. Então, isso faz que a moça Gustavo tenha um plus de força. Realmente a moça Gustavo é muito forte. Eu devo falar que normalmente as pessoas que estudam a moça Gustavo, uma das questões mais importantes a aprender é saber parar de fazer moça Gustavo. Fazer moça Gustavo pode ser relativamente fácil. Se você conhece as técnicas, você aprende as técnicas. Mas a questão da eficácia está no saber parar. Aquele momento que realmente você decide que a dose é suficiente, que lá você pode parar. E isso vai confluir realmente em conseguir efeitos positivos para o paciente. Quando nós fazemos demais, o problema é que então temos um sobretratamento com essas reações desagradáveis de fadiga, de sensação de tonturada, que não é bom para o paciente e evidentemente não gosta de ninguém. Então é normal e é uma coisa importante aprender quando parar com a moça Gustavo. Precisamente por essa força que ela tem. Então eu falei que eu deixei as agulhas, então tudo que eu vou falar hoje é exclusivamente de moça Gustavo, mas também com uma outra ideia de trás, que é a ideia de pensar como mocigustores. Eu vou tentar que vocês, nestas 2 horas, possam começar a pensar como pensa um mocigustor. E quando eu falo isso, é falar de uma maneira de compreender o corpo, de uma maneira de observar o corpo, é uma maneira de tratar o corpo. E ainda mais, a força da moça Gustavo nos coloca na frente não só do corpo, nos coloca na frente de outros níveis dos humanos, o nível mental e o nível espiritual. Então temos que saber que estamos falando hoje de uma ferramenta extremadamente potente, muito forte. Então é o fogo. Pensem que estamos falando de trabalhar com o elemento fogo. Isso que quer dizer? Você tem que aprender a controlar um elemento. É possível. Não fiquem assustados, porque precisamente eu estou aqui para falar a vocês maneiras de compreender e maneiras de fazer esse controle
do fogo. Então, acho que eu não vou fazer uma separação dos temas de hoje. Eu, na mesma continuação da palestra, eu vou integrar esses conceitos de Foucault, conceitos de mocha general e conceitos de palpação. De acordo? Então, comecemos por, para mim, o grande estilo da Moça Gustavo. E quando falo isso, é interessante porque normalmente nós estamos acostumados a conhecer que existem estilos na Moça Gustavo. No Japão contemporâneo, ou moderno, podemos falar que há duas linhas grandes de Moça Gustavo. A primeira que saiu, que foi a linha do mestre Sawada. Aí estamos falando do final do século XIX e princípio do século XX. E depois a segunda linha importante, o estilo da Fukaya. Estamos falando dessa segunda parte, primeira parte, segunda parte do século XX. Foi um meio, o mestre nasceu no princípio do século XX, morreu em 1974. Então, é um homem que viveu muitas coisas da tradição, de maneira muito forte, que viveu também uma guerra. Isso é um conceito também importante, porque condiciona também essa maneira de praticar, essa maneira de fazer. E também entrou na modernidade científica, quando o mundo se abriu ao cientifismo de uma maneira muito forte. Então, ele sempre escutou essas coisinhas. Então, eu acho que, falando do nome, é importante falar e apresentar a vocês essa pessoa. Aqui na tela vocês podem ver duas fotos. Uma à sua esquerda e uma à sua direita. À sua esquerda é o mestre Isaburo Fukaya. É o mestre que dá fundamento, que dá razão ao estilo de Fukaya. Uma coisa interessante desse mestre é que o mestre nunca falou, eu tenho um estilo. Ele ficou toda a vida preocupado por melhorar essa prática da Moça Gustavo e tentar desenrolar formas de aplicação que fizeram a prática muito mais confortável e muito mais efetiva. Então, essas eram as suas preocupações realmente. Então, é uma pessoa muito humilde, muito humilde. Nunca falou isso de que ela tinha um estilo. Então, o Isaburo Fukaya, eu falei, nasce no século XX, no princípio do século XX. E também o destino aqui fez muitas coisas interessantes. Ele tinha irmãos, mas os irmãos, ele era o pequeno. E Saburo significa o terceiro. Então havia um primeiro, um segundo e um terceiro. Porque a família não tinha muito dinheiro, então destinavam todo o dinheiro para a formação para o primeiro irmão e para o segundo irmão. E Saburo quedou o princípio sem formação. O que aconteceu que, desafortunadamente, os irmãos morreram. Então, os padres, com que os irmãos morreram, puderam pagar a formação para o mestre Fukaya. Isso é uma primeira fortuna que chegou à sua vida. Devo falar que é uma pessoa com uma alta capacidade intelectual. Ele escreveu muitos livros, foi muito prolífico, muitos artigos. Durante 20 anos publicou uma revista específica da Moça Gustavo, realmente é um fenômeno notório, e ademais gostou muito dos clássicos. Gostou muito dos clássicos até o ponto que ele decidiu revisar esses clássicos. Fazer uma revisão dos textos, fazer uma revisão daquilo que falavam nos clássicos e ver se aquilo era possível de melhorar. Ele tem uma obra muito conhecida, que é o revisão do Meika Kyusen, que é um clássico da Moça Gustavo japonesa, onde ele fez essa revisão e aportou conselhos, aportou pequenas maneiras de fazer que melhoravam essa voz clássica. Então, isso é muito meritório no seu caso, é realmente extraordinário. E isso no terreno intelectual. No terreno pessoal, é uma pessoa admirável. Muito boa pessoa. Vocês têm que pensar que ela é
ele chegou a ser considerado, falado dessa maneira, como o Buda Fukaya no seu tempo, ok? Porque realmente era uma pessoa muito generosa e que ajudava muito a toda a gente. Falaremos mais do mestre, voltaremos para o mestre, mas ele deve ser honrado sempre primeiro. E à direita vemos a Shima Sensei. Hideo Shima é o filho natural do mestre Fukaya. Também uma pessoa extraordinária, muito generosa. Shima Sensei, ele é músico. De feito, nele confluem uma série de circunstâncias que fazem extraordinário esse personagem. Não? É extraordinário, porque ele fala, não, como ele era um menino, e que dentro da casa ele veia o seu pai como o seu pai fazia Moça Gustavo a gente. Durante anos e anos, ele brincava dentro da casa e o outro lado estava o seu pai trabalhando. Então ele sempre percebeu o trabalho do seu pai. Aos 14 anos, a mãe do Shima Sensei teve um acidente, então o mestre Fukaya estava tão ocupado, sua vida é tão corrida, porque não podia parar a tratar a sua mulher, então ele ensinou a Shima Sensei como devia tratar a sua mãe. Então Shima estive tratando a sua mãe. Naquele momento, o Shima Sensei não tinha muita habilidade, naquele momento, e os seus cones eram uns cones muito queimantes. Isso é um aspecto interessante dessa história. Vocês vão compreender logo, porque realmente o estilo do Fukaya é um estilo que ainda mantém uma ideia clássica muito importante, que é o valor da queimadura. Depois falamos disso. Okay? O Shima, ele falou toda a vida que ela não queria ser moçibustor como seu pai. Mas, afortunadamente para todos, quando ainda faltavam 10 dias, mais ou menos, para que o pai morrera, o Shima Sensei aceitou. Ele falou, eu vou continuar com tudo, eu vou ajudar você, eu vou difundir o trabalho do Fukaya. E graças a ele, hoje em dia, temos esse estilo. Depois, vou apresentar agora uma pessoa também muito importante nesta família. É Fukushima Tetsuya. Fukushima Tetsuya é o meu mestre direto. E é a pessoa atualmente mais reconhecida no Japão de praticantes mais que de praticantes, como professor, é o mais reconhecido do estilo de Fukaya em Japão. É uma pessoa que tem licença de trabalho, tanto de acupuntura como musicustal, mas fez a diferença, porque quando ele conheceu o estilo de manos de um estudante do mestre Fukaya direto, ele melhorou também o estilo. Então, é considerado como uma pessoa que ha otimizado o trabalho. É interessante, o mestre Fukaya fazia um trabalho muito baseado nos clássicos, mas com umas regras que ele desenvolveu. O Fukushima Sensei, ele continua essa linha, mas a otimização que ele fez foi realmente uma maneira de reduzir o número de pontos. Vamos a ver que isso é muito importante depois. Porque isso faz que realmente podemos trabalhar realmente com aquilo que é a razão da doença e também a solução com a moça Gustavo. Depois de Fukushima Sensei, cheguei eu. Eu fui autorizado publicamente por Shima Sensei, o filho de Fukaya, para poder ensinar esse estilo ao redor do mundo. Então, em Japão, o meu mestre é a referência, e fora do Japão, sou eu a pessoa que pode ensinar realmente nessa linha do estilo. Vamos a falar do estilo propriamente. Uma vez vocês já conhecem a família, então compreenderão
o meu amor por esse estilo. De feito, eu fui aceptado como o quarto do Linagem a razão das minhas aportações no estilo. Quero dizer que o meu trabalho estes anos ha sido realmente a melhorar a pedagogia do estilo e a compreensão daquilo que está acontecendo. Quando você faz a mocha direta e quando você libera esses níveis profundos. Então, essas aportações fizeram que eu fora considerado como uma pessoa para continuar com estes ensinos. Falemos do ponto. Ok? Do ponto é muito importante falar do ponto nesse caso. Por quê? Porque aqui é muito importante a correlação entre a ideia que temos do ponto e a técnica que vamos a fazer. Vocês, muitos são acupunturistas, seguro vocês nas escolas falaram a vocês que o ponto tinha umas características ou uma localização, tinha algo. E isso se estava explicando para que vocês utilizaram uma ferramenta como uma agulha. Isso é importante ter consciência. Na Moxibustal também temos uma definição específica de que ou como deve ser o ponto para ser tratado com a Moxibustal. Aqui temos que apontar algo interessante. Quando falamos de Moxibustal, esse é um conceito geral. Inclui dentro muitas técnicas diferentes. Com diferenças realmente muito extremas. Os grandes grupos, vocês talvez isso já escutaram, uma coisa é a mocha direta, outra coisa é a mocha indireta. É muito popular no mundo inteiro a mocha indireta, aquela do bastão do mocha. Está muito bom, está muito legal, mas é verdade. O bastão de mocha é para umas circunstâncias muito específicas. De feito, o bastão de mocha originalmente não era uma terapia da Moxibustal. O bastão de mocha originalmente era uma terapia ou uma forma de administrar fitoterapia de ervas. Dessa maneira, através da combustão daquelas ervas, faziam tratamento, aplicando no corpo. Que passou? Que aquilo estava quente. Então, de lá, se passou a ideia de que isso era para esquentar. E depois, desafortunadamente, quedou como aparentemente para muitas escolas no mundo como a única técnica. Mas só vou falar aqui uma coisinha interessante para vocês. Pensem como é um bastão de mocha. O bastão de mocha é uma coisa longa, sim? Longa, apertada, tem um diâmetro mais ou menos de 1,5 centímetros, aproximadamente, depende do modelo. Isso significa, e dentro, se vocês alguma vez invito todo mundo a abrir um bastão de mocha por dentro, depois vocês olham que tipo de erva tem essa mocha dentro, esse bastão dentro, vocês vão olhar que normalmente é uma erva de cor verde e muitas vezes tem também um pouquinho de rama, tem um pouquinho de folhas, parece uma erva pouco depurada. E isso é bom, porque essa técnica é uma técnica pensada para aplicar calor durante tempo, vai fazer uma radiação durante tempo, por isso o bastão é longo. E também tem que falar que esse tipo de erva é uma erva que vai queimar lentamente, então vai generar muito mais calor. Então, é uma grande técnica quando nós pensamos na suplementação. É a verdade. Isso é o bastão. E ainda mais, o bastão não pode ser aplicado em qualquer local. Se falamos em termos energéticos, é importante. Em térmicos caloríficos, evidentemente, você acende o bastão e, evidentemente, isso vai esquentar onde você aplique. Isso é assim. Mas se falamos de termos energéticos, estamos falando que vai precisar uma palpação específica. Vamos assim, uma coisa para suplementar, então vamos buscar locais que estão vazios, locais onde não tem energia. Sobretudo, locais onde não tem energia na profundidade. Porque, por isso o bastão é longo,
para estar muito tempo dando calor. E dito isso do bastão, não significa que o bastão não seja bom. É especificamente para uns trabalhos específicos, de suplementação de pontos que estão vazios, realmente, um bastão. É verdade que nas escolas hemos aprendido todos diferentes técnicas. Você pode dispersar com o bastão fazendo picotazos, por exemplo. Sim, é verdade que hemos desenvolvido maneiras, mas a ferramenta foi pensada para outra coisa. Quando eu falo do estilo de Fukaya, estou falando de moço-bustão direta. Isso é muito importante. A moço-bustão direta significa que vamos aplicar moço-bustão cima da pele e que vamos chegar a queimar a pele. Que ninguém se assuste, porque eu vou contar como queimar sem ser um problema. É uma questão de técnica, nada mais que isso. Aqui na tela vocês veem umas palavras estranhas. O Hikon, o Hanuten. O Hikon era, talvez, a ideia mais antiga que existe de que devia ser o ponto para a moço-bustão. Pensem numa coisa, antes de avançarem nisso. E no período Ming, do povo chinês, no momento em que se desenrolam as técnicas de moço-bustão. Significa que se criam diferentes formas, alguns médicos descrevem algumas formas diferentes de fazer moço-bustão. Eu falo isso porque significa que antes do período Ming, a moço-bustão realmente praticada era uma moço-bustão de cauterização. Gente, estamos falando que quando lemos os textos clássicos, e nesses textos tão antigos que nos falam da moço-bustão, estão falando de queimar, de cauterizar, não de esquentar. Isso é posterior. Eu digo porque temos que ser realistas nessa ideia. Por essa mesma razão, o Hikon foi a primeira ideia. O que era o Hikon? O Hikon, bem a dizer, na tradução mal de se uma tradução assim um pouquinho burda, o Hikon é aquilo que é estranho. Você que toca lá e lá tem uma coisa estranha, algo que não tem que estar lá, como uma massa, como um algo, como uma estrutura criada no corpo. Então, os antigos, quando faziam moço-bustão, buscavam isso, pesquisavam para encontrar essas massas estranhas no corpo e lá queimavam. Essa ideia evolucionou e chegou a outra ideia que era o Hanuten. O Hanuten é a ideia do ponto que você pressiona e que é um ponto doroso. Isso é o Hanuten. Então a ideia mudou de uma massa a uma ideia de um ponto reativo. Essa ideia é a ideia mais similar àquela ideia dos chineses, que é o ponto Ashi. Digo porque se vocês conhecem, talvez são mais familiares com essa ideia. Mas o que acontece? No século XX, é o mestre Fukaya que, com a sua prática, é capaz de falar ao mundo. Você quer um ponto efetivo, um ponto ótimo para a moço-bustão direta. E aqui é muito importante, para a moço-bustão direta. Então, falamos de um ponto que tem que ter duas características. Uma é a enduração. Isso recorda o Hikon, aquela massa. Depois falaremos que é a enduração. Mas a enduração é uma coisa que você toca, você pressiona, você faz a palpação e você vai encontrar algo lá, um tecido que está congestionado, que tem um estancamento. Isso é a enduração. E, para ser um bom ponto, também tem que ser um ponto reativo. Significa que se você pressiona esse ponto dói, e además tem essa enduração, isso significa que esse ponto é ótimo para a moço-bustão direta. Significa que esse ponto também é principal, ou é diretamente implicado na doença que você vai tratar. Então, se você é capaz de encontrar esse ponto, você vai ter sucesso. De aqui,
a necessidade de desarrolar muito as técnicas de palpação. Realmente é o grande segredo da moksha. Isto vai sonar um pouco estranho. Não é a moksha. O grande segredo da moksha é a palpação. Ser capaz de encontrar aquilo que precisa ser tratado naquele momento. E que precisa ser tratado e que é tratado adequadamente. Vamos a continuar. Vamos a falar de queimaduras, ok? Eu falei já que a moksha bustal, quando falamos dessa ideia de moksha bustal tradicional, temos que pensar na técnica que queima, que realmente queima e queima muito, que faz uma queimadura. Os antigos defensavam essa ideia de que o grande sucesso estava na queimadura. Mas eu vou mostrar o que significa realmente queimadura nesses termos. Por quê? Porque nós moramos no século XXI. E os seus pacientes, seguro que eles não vão gostar se você fala algo como eu vou queimar você. Isso não tem sentido, isso não faz sentido. Aqui, nesse caso, a queimadura só tem que ser uma consequência de uma técnica bem realizada e que não tenha um preço doloroso para o paciente. Olhe nisso, essas duas fotos. Na foto da direita, é uma foto muito ampliada de um dedo. Lá é uma mochinha direta aplicada num dedo, aqui num ponto Jin. E vocês vão ver que esse color laranja, amarelo que vocês veem, realmente isso são os aceites essenciais, não são a queimadura. Quando falamos de queimadura, neste caso, é onde eu tenho aqui justamente o marcador. Isso é a queimadura. Falamos de algo que tem uma dimensão de 1 milímetro. Ou talvez menos, se você sabe fazer bem a técnica. Isso é uma boa queimadura de moksha direta. Isso tem os efeitos derivados da moksha direta. Por exemplo, um efeito espetacular da moksha direta vai ser toda a ativação e a produção do sistema imunológico. As suas defesas vão começar a trabalhar. Você vai começar a fabricar glóbulos vermelhos. Você vai ter uma sangue ótima, realmente. Daqui vem a ideia de que a moksha é para a sangue, porque muda situações, muda as circunstâncias da sangue. Outro lado, à esquerda, vemos uma mala queimadura, uma queimadura ruim. Isso foi um trabalho ruim, realmente. Aqui falamos de uma queimadura e tudo isso, ok? E isso é todo o edema criado que está preparando a bolha que vai sair. Imagina, isso está mal feito. E aqui falamos de um diâmetro de queimadura aproximado de uns 3, 4 milímetros. Realmente isto é um problema. Mas isto, do lado direito, não é um problema. Qual é a diferença? Eu vou falar para vocês, porque isso é uma questão de segredo técnico, realmente. A grande diferença está no momento de plantar a moksha. Aquele momento que nós vamos a colocar o cone acima da pele. Isso é. Você tem que ser capaz de plantar o cone de uma maneira ligeira. É como fazer um bezinho, sabe você? Realmente não é você com os dedos que vai tocar a pele e vai plantar o cone. É o cone que vai chegar à pele. Também vai ser graças a este movimento. Um movimento muito especial. Onde tem uma ejeção. O cone vai sair dos seus dedos para se colar no ponto. E lá está o grande segredo das queimaduras. Se você pratica, evidentemente, tem que estar bem ensinado, não só é praticar e bem dirigido essa prática. Realmente você vai conseguir todos os benefícios das queimaduras sem que as queimaduras sejam um problema. Ok. Deixa-me falar de dois conceitos
muito importantes no estilo. Um é, já falei, da queimadura, mas outro conceito importante, muito importante, é o bambu. O que é o bambu? A ver. Vou tentar aqui mostrar para vocês. Vocês veem? Espera aqui. Se eu deixo de compartilhar, o que vai acontecer? Não me posso ver. Bom, isso que tenho nas minhas mãos, esse é o bambu de Fucaia. Ok? O bambu de Fucaia é um dispositivo que o mestre desenhou para tentar reduzir todo o que significava odor da queimadura. Eu não falei isso, mas é interessante saber isso. O mestre Fucaia teve a história em que ele decidiu, ou fez a escolha de ser moxibustor, é uma história vinculada a uma doença. O mestre Fucaia, ele estudava direito antes de ser moxibustor, e quando estudava direito, ele... Espera, vou ficar aqui. Ele estudava direito, então ele ficou doente de tuberculose. E ao ficar doente de tuberculose, ele começou a tentar, pesquisou para tentar encontrar uma solução. Ele provou todo tipo. E, de feito, a medicina alópata finalmente falou a ele: você não tem cura, você tem que ir para casa, nós não podemos fazer nada. Então, nesse momento, um vizinho dele falou com ele e recomendou: por que você não vai provar a moxibustão? A moxibustão, tem que pensar vocês que naquele momento era praticada em templos, só em templos. Não existia a ideia da clínica como hoje em dia temos. As clínicas da moxibustão, ou serviços de saúde tradicional, aconteciam dentro dos templos. Então, ele foi lá, ele provou essa terapia, mas aconteceu uma coisa que forma parte dessa história. Ele teve uma reação muito forte. Uma reação de sobretratamento, realmente. O que aconteceu? Normalmente, uma pessoa que sofre um sobretratamento não gosta de continuar com a terapia, porque pensa normalmente que não foi bem feita. Mas esse não foi o caso. Resulta que naquela época, o mestre Fucaia, no momento de decidir visitar o moxibustor no templo, ele também tinha lido os artigos, as publicações de um doutor muito conhecido, o doutor Shimerato Hara. O doutor Shimerato Hara, no Japão, foi uma personalidade, porque foi ele quem fez umas pesquisas notáveis sobre os efeitos da moxa na sangue. Foi ele que começou a falar disso que acontecia no sistema imunológico. Então, o mestre Fucaia, com essas leituras, ou as leituras desses textos, foram a influência para finalmente acudir ao moxibustor. E depois de ter aquela reação, também ele continuava pensando: isso tem que ser bom para mim. Assim que voltou para o moxibustor e pediu seguir o tratamento, mas com cones muito mais pequenos. De maneira que, dessa maneira, o tratamento evolucionou. E depois de muitos meses de tratamento, finalmente ele recuperou a saúde. Depois disso, ele decidiu que ele queria ser moxibustor. Pensem numa coisa, que o moxibustor na época não é bem reconhecido. É uma medicina muito popular. É mais uma ideia de um curandeiro. Então, não tem uma presença social bem reconhecida. Mas no seu entorno ninguém compreendia. Como você quer ser moxibustor? Ele falou: eu quero ser moxibustor para ajudar a gente. E assim como ele finalmente foi. Eu contava essa história porque realmente
naquele momento a mocha era extremadamente dorosa. Falamos de cones, atenção, de cones de uma dimensão de entre 1, 2,5 centímetros. Isso de base. Falamos que a queimadura era notável. Então, algo que preocupou sempre o mestre foi encontrar uma maneira de minimizar isso para os pacientes. E assim foi como ele pensou no bambu. O bambu de Fukaya é um dispositivo de uma só cápsula, isso é importante. Só tem uma cápsula, um lado é fechado e um lado aberto, sim? E que se utiliza para, no momento que o cone vai queimar a pele, aquele instante preciso, com o bambu pressionamos para dar uma sensação mais forte de pressão e, dessa maneira, fazer que o cérebro não sinta a queimadura. E essa realmente é a utilização do bambu do Fukaya. Originalmente, os japoneses utilizavam os dedos. Colocavam os dedos e com as unhas faziam pressão e você sentia as unhas, então não sentia tanto a queimadura. Mas o bambu tem realmente, você quando coloca o bambu está ao redor realmente de todo o cone. E, portanto, as aferências que chegam ao cérebro são muito mais fortes com isso que com os dedos. Há uma ideia muito equivocada do bambu, porque muitas pessoas acham que o bambu é para afastar o cone. Mas não é assim. O bambu tem que ser aplicado no momento preciso. Vocês vão ver umas imagens que eu preparei para vocês. E vocês vão ver. É um cone acendido. E justamente, pam, no 90% de combustão, o bambu foi aplicado. E dessa maneira, o cone foi queimado tudo e o paciente não sentiu nada mais que essa pressão que fizemos com o bambu. Isso é interessantíssimo, porque isso permite fazer essa técnica da queimadura sem ser um problema. Acontece uma coisa curiosa com o bambu, com a história do bambu. O mestre Fukaya, quando ele... Quando ele apresentou em sociedade, porque ele apresentou o dispositivo na sociedade japonesa de acupuntura e emoção, ninguém me compreendeu. De feito, muitos rieram dele. Ah, que isso? Mas você como pensou algo para diminuir a queimação? Mas se o segredo está na queimação, como você está preocupado por isso? E ele falava, vocês não compreendem. A gente não gosta de queimação. Isso vai permitir que as pessoas recebam o seu estado direto, sem ser um problema. Naquele momento ninguém compreendeu. Ele voltou para casa muito enfadado, muito chato com todos. Mas aconteceu. Depois, no futuro, a sociedade começou a compreender da necessidade de utilizar elementos como esse elemento do bambu de Fukaya para reduzir essa sensação e fazer agradável aquilo que classicamente não era agradável. Você tem que pensar que ainda hoje eu conheci gente já de idade, gente idosa, que ainda explicam como quando eles eram meninos, se eles faziam alguma coisa ruim na casa, eles quebravam algo, eles faziam barulho, sim? Eles falam como as suas mães, sobretudo as avós, falavam: se você não se porta bem, eu vou fazer moço Gustavo para você. Pô, como uma forma de castigo. Então, imaginem que essa é a ideia social que havia nesse momento, como algo muito doloroso.
Então, o mestre desenvolveu o bambu e isso mudou muitas coisas. Então, é um elemento diferencial. Devo falar que atualmente tem algum outro estilo de moça Gustavo que utiliza bambu, que vem, a ideia desse bambu também vem do estilo de Fukaya, mas não é o estilo de Fukaya. Então, se vocês veem alguém utilizar um bambu para fazer moça Gustavo, não significa necessariamente que ela está fazendo moça Gustavo de Fukaya. É muito mais a moça Gustavo de Fukaya. Ok, o cone. O cone é outro elemento interessante. Talvez vocês escutaram que o cone tradicional é um cone do tamanho do grão de arroz. Sim? É um cone pequeno. Vou mostrar para vocês esse cone. Aqui. Ok, olhem um pouquinho a pantalla pequena e vão ver aqui. Não sei se se pode ver, porque a luz... Mas o cone pequeno. Isso é um cone de grão de arroz. Ok? Agora vão ver vocês o que é um cone de Fukaya comparado. Não sei se vocês podem apreciar. A altura realmente é muito diferente. A base, evidentemente, quando o cone de Fukaya falamos de que é um cone mais alto, tem um comprimento mais elongado. Quando falamos disso, Felipe, falamos... Sim? se você deixar de compartilhar essa tela, Sim. as pessoas vão poder ver melhor a imagem do cone, agora sim, os seus dedos, porque estava muito pequeno. É que eu não vejo. O quê? O quê? Se você coloca a câmera agora só do Sim, cone, sim. tá bem? Eu vou cambiar. Vou cambiar porque eu acho que é interessante. Sim? Todo mundo pode ver agora em grande? Sim, agora sim. Porque isso seria um cone de grano de arroz. Coloco assim para que vejam de lado. Ok? E vamos a colocar um de Fukaya no seu lado. Realmente, então, a base não quedou bonita. Realmente é muito mais alto. Ok? O que acontece? Qual é o segredo deste cone? Realmente, quando você tem um cone mais longo, mais alto, tem um comprimento mais alto, significa que você tem mais tempo de combustão. Significa que tem mais tempo de emissão dessa vibração. Então, um cone de Fukaya resulta muito mais potente que os outros cones, porque vai dar mais tempo de vibração da mocha. E essa é a questão do cone de Fukaya. O tempo que nos vai permitir de vibração. A base, para um cone alto assim, a base tem que ser aumentada, mas aumentada significa só máximo meio milímetro. Algo muito pequeno. Por quê? Se vocês... Se vocês aumentam muito a base, também aumentará muito mais a queimadura. Então, não é interessante. A base tem que ser mantida sempre o mais pequena possível. Nos cones, em geral, temos duas opções de base. Tem a base plana, ok? Mas a base plana dá mais queimadura, e a base em punta. Essa é uma base ideal, mas também essa base em punta vai ser mais difícil de plantar, de colocar no ponto que se mantenha na posição. Mas esse é o grande questão do cone de Fukaya. Também devo falar a vocês uma coisa.
Essa é uma aportação do mestre Fukaya, mas ao mesmo tempo, o mestre Fukaya não utilizava só estes cones. Se uno revisa os artigos escritos por ele, encontramos referências de utilização de cones mais pequenos, de meio grano de arroz, de grão de arroz, que não é necessariamente só esse tipo de cone. Falemos por cima das regras do estilo. Eu falei que era um estilo. Quando falamos que esta prática é um estilo, é porque sai da ideia clássica que a moksha era utilizada só para tratar, para utilizar como tratamento sintomatológico, para o síntoma. É muito mais. Quando aqui podemos falar que isto é um estilo, é porque está organizada, é porque tem estas regras, que vocês vão ver agora, que nos permitem fazer uma prática completa. Quer dizer, utilizar esse estilo como um estilo que tem o seu diagnóstico, que tem a sua maneira de fazer, que tem as suas maneiras de revisar aquilo que você fez. Olhem, essas são as 10 regras do estilo de Fukaya. São 10. Mas destas 10, eu devo falar que a mais importante é a primeira. A primeira explica o sentido do estilo, o sentido da prática da Moksha Bhustan. As outras 9 só descrevem aspectos técnicos. Então, na primeira, realmente, podemos falar que detrás dessa primeira regra, não há nenhum ponto que é eficaz por ele mesmo. Você faz o ponto eficaz. Realmente lá está todo o espírito do estilo de Fukaya. Realmente é compreender que aquilo que você faz é aquilo que acontece entre você e o paciente. É aquela energia criada que realmente vai curar o paciente, que vai ajudar o paciente. Realmente, o ponto por si mesmo não faz nada. É a forma que você tem de tratar esse ponto. E quando falamos de a forma, significa os cones que você vai aplicar, o número de cones, o tamanho de seus cones, a densidade de seus cones. Se você foi capaz de encontrar esse ponto, se você foi capaz de ministrar todas essas técnicas para chegar à mudança que se está pesquisando, uma mudança que tem que ser adaptada à natureza do paciente. Porque se você faz demasiado, você vai fazer que o paciente sofra. Se você faz na mesura exata, você vai solucionar a doença do paciente. Então, isso é chave. E realmente está lá. E lá podemos ver toda a dimensão espiritual do mestre Fukaya. E como você fica na frente do outro que sofre para poder liberá-lo. De feito, mestre Fukaya, nos seus escritos, só desenvolveu o primeiro desses pontos. Os outros foram foi realmente tudo que um dos seus alunos, Iria Sensei, afortunadamente, pegou e escreveu para falar ao mundo que isso era o estilo de Fukaya. Então, essas descrições são, essas 9 regras que vêm agora, são realmente regras desenvolvidas depois de muitos anos de trabalho, de centenas, de miles de pacientes trabalhados. A segunda regra é sobre a localização. Eu te falo de uma coisa muito interessante, que é que os pontos, para encontrar pontos, vocês utilizam os mapas. Isso é essa coisa que todo mundo aprende nas escolas. Os mapas de pontos. E isso está bem, não está mal. Mas esses pontos, esses mapas são simplesmente referências. Isso nos coloca um pouquinho perto ao ponto que realmente é o ponto para ser tratado com a Moksha Bhustan direta. Isso é importante. Depois eu falarei um pouquinho mais disso. Outra ideia interessante é que os pontos se movem.
que os pontos mudam a sua localização. Isso é muito interessante. Por quê? Porque isso choca um pouco com as ideias clássicas do ponto. Sempre temos essa ideia de que o ponto é um fenômeno estático, não? É uma coisa que não se move. Mas vocês são acupuntores, muito seguramente estudaram e alguém lhes falou a vocês que no verão a energia vai para a superfície, então você vai colocar as agulhas mais superficiais. E seguramente que essa mesma fonte que falou a vocês isso, falou que no inverno, com o frio, a energia vai para dentro, então você pode colocar as agulhas mais profundas. Seguro que alguém falou para vocês isso. Mas isso é uma ideia que fala de superfície e profundidade, não? Esse movimento da superfície é isso, a profundidade, sim. Mas eu falo a vocês, se isso pode acontecer, por que não pode acontecer isso? Que se mova à direita e à esquerda? E ainda mais, por que não pode acontecer isto? Que se mova de maneira espiroideia, dessa maneira como um twister. E eu falo isso porque nós, os humanos, somos tridimensionais. Nós somos um desenho com linhas de pontos. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito para estudar. A nível pedagógico é uma ideia muito bonita. Mas realmente, a composição do corpo não é assim. Os humanos movemos. Os planos dos tecidos se movem. E se movem quando você está sano e se movem quando você está doente. E se movem para se adaptar. Então, a ideia de que o ponto pode mover não é estranha. É lógica. Mas também é importante uma coisa. O ponto que normalmente estudamos nas escolas é um bom ponto. Porque normalmente é um local onde acontecem coisas. É um local onde com muita frequência aparecem realmente circunstâncias que permitem considerar esse local como um bom ponto para ser tratado. E isso acontece. Mas, quando eu falo de mover, ou quando o mestre falava de que os pontos movem, falamos de muito pouquinho. Falamos de milímetros. Que ninguém pense que se um ponto tem que estar aqui, eu encontro 3 centímetros lá, isso é outra coisa, é outro ponto. Falamos de milímetros. Então, voltamos a um conceito que eu comecei a falar a princípio, que é a palpação. A palpação vai nos colocar justamente no local que deve ser tratado. A quarta regra do estilo fala dos pontos especiais. Isso dos pontos especiais é porque o mestre Fukaya, com a sua prática, encontrou muito ponto extra. Pontos aqueles que falamos extra no mundo da acupuntura. Então, ele encontrou pontos com aplicações especiais. E também encontrou algumas aplicações para pontos já registrados como pontos. Então, isso também é muito interessante. Por exemplo, o 14 de intestino grosso é um grande ponto para tudo o que passa na garganta. Você tem uma afonia, esse é um grande ponto muito bom. Essa é uma aplicação da Fukaya. Interessante. 5. Utilizem poucos pontos. É uma ideia muito, muito importante nesse estilo. Por quê? Porque o estilo prévio, aquilo que eu falei a princípio, do estilo de Sawada, era um estilo que foi desenhado por um mestre que fazia acupuntura, que fazia mochibustão. Então, tinha essas ideias acupunturais. O estilo de Sawada é um estilo que utiliza a ideia de regular, de fazer um equilíbrio entre os diferentes esquecedores, os 3 esquecedores. E como faz isso? Com uma coleção de pontos que permitem fazer essa equilibragem. Essa coleção de pontos normalmente é considerada como uma coleção importante de pontos. Então, se tivéssemos que reduzir muito a definição desse estilo de Sawada, seria um ponto que utiliza, um estilo que utiliza muitos pontos
mas poucos cones em cada ponto. E, por outro lado, o estilo de Fukaya é o contrário. É um estilo que utiliza poucos pontos, mas é possível que precise muitos cones em cada ponto. Então, aqui tentamos reduzir, otimizar a quantidade de pontos. O 6 fala da reação à prisão e dessa importância. Lembrem aquelas duas características. O ponto tem que ser endurado, tem que encontrar uma enduração lá e tem que ser reativo. Quer dizer que dói quando você faz pressão. Duas características. É muito importante. Pensem que tem que ver com as características que dão importância ou que realmente definem o ponto que vai ser chave no tratamento. Se tem essas características, vai funcionar. Se não tem essas características, não vai funcionar. O 7. Não trate a nível sintomático somente. Isso somente. Isso é a ideia clássica. Tratamento sintomático. Mas aqui vamos a ver também que no estilo de Fukaya saímos dessa ideia sintomática e vamos a tratar um conceito que é a raiz do corpo. Quando você trata a raiz, está tratando os elementos principais da constituição e do mantenimento da saúde. Logo vou contar, ok? Os pontos famosos, é outra regra. Os pontos famosos não são a única forma de ter sucesso. Muitas vezes, tendimos a utilizar sempre a mesma coleção de pontos. Não é assim. Às vezes, o ponto bom para o paciente pode ser um ponto que nem tão só tenha nome. Pode ser um ponto que não esteja descrito. Mas se você, com a palpação, é capaz de encontrar essa reação, essa enduração, você vai encontrar a solução. O 9 faz alusão ao tamanho dos cones e à quantidade dos cones. Tem que ser adaptado. Tem que pensar uma coisa interessante sempre, e agora não é só do estilo de Fukaya, é de toda a moça Gustavo, e sobretudo da moça Gustavo direta. Ok? Que é a ideia de que o corpo vai ativar recursos na frente da homossexual direita. Na frente daquela queimadura, o corpo tem que ativar mecanismos. E isso, ao mesmo tempo que pode ser feito para obter energia, também vai utilizar a energia do sistema. Então, uma pessoa que esteja muito fraquinha, que esteja muito débil, não pode ser aplicada muita homossexual direita, porque isso vai gastar muita energia. E isso é saber encontrar a correlação, ver se a pessoa pode suportar. Então, se vocês querem um bom conselho na prática da homossexual direta, eu acho que é chave e na esfera japonesa é muito conhecido também, é a ideia de que como menos você faça, melhor. Faça sempre menos, um pouco menos daquilo que você considerou inicialmente. Isso vai permitir você respeitar o corpo. Isso vai permitir você ver para onde vai o corpo e para onde vai a doença. Então, por favor, tenham tendência a fazer menos daquilo que você queria fazer, porque estamos com uma ferramenta muito forte, muito potente. Então, tem que ser precavidos e, sobretudo, respeituosos com o corpo do outro e com a alma do outro. A última regra faz alusão, mais que uma regra, é tentar dar coragem a todo mundo. Em quê? No feito de fazer muita palpação. Lá está o segredo, realmente. Eu falei que o mestre Fukaya, ele só fazia moxabustão, mas ele tinha dois amigos, dois acupuntores muito conhecidos na época, muito. E
eles faziam acupuntura, eles faziam Movibustão, mas eles se encontravam, eles faziam os encontros para discutir, para falar sobre localização de pontos. Isso era aquilo que realmente eles veiam que era a questão central da prática. Então, por favor, treinar a palpação é um elemento essencial se vocês querem fazer uma prática efetiva. Deixem-me falar um pouquinho mais do estilo de Fukaya, já acabamos do estilo, que é o conceito da raiz, aquilo que deve ser tratado sempre. A raiz de Fukaya é a zona entre as escápulas. Essa zona nas costas, limitada por o ponto 14 de Dumae, o 14 BG, e por o ponto 8 de BG. Então, essa zona das costas, limitada por as escápulas, é a zona que consideramos raiz. O mestre Fukaya sempre utilizava essa zona. E aqui lanço uma pergunta a vocês. Por que acham que essa zona pode ser importante? O que há lá que faça tão importante e tão vital e básico para o corpo que tenha que ser liberado e trabalhado? Venga, pensem um pouquinho. Pensem. Vou dar a resposta. Realmente não é uma questão de pontos. Lá você tem dois órgãos essenciais. Dois órgãos essenciais que são o coração e o pulmão. Dois órgãos que são responsáveis do movimento da energia no corpo. Todas as doenças, não importa que doença você tenha, física, mental ou espiritual, todas vão vir com estancamento, com alguma alteração do fluxo de energia e sangue. Energia e sangue, vocês sabem já que vão sempre juntos. Não? Então, todas as doenças vão vir com isso. Portanto, a prova é muito fácil, não importa você, mas quando você começa a estar doente, o primeiro mecanismo que você vai ativar vai ser uma alteração da sua respiração. Portanto, já incrementa o fluxo de Qi. E também isso vai vir acompanhado do aumento da frequência cardíaca. Então, temos na fisiologia que explica perfeitamente. O que passa quando um processo é crônico? Isso ainda é pior. Isso ainda é pior, então por isso cria estancamentos nessa zona. E essa zona deve ser sempre liberada. Por isso, essa é a zona raiz. E no estilo de Fukaya resulta principal de tratamento essa zona. Depois tem o ramo. O ramo seria essa ideia das técnicas acessórias, que as técnicas sintomáticas. Aquilo que você tem que añadir, você tem que colocar no tratamento para dirigir especificamente para o problema. Uma vez você tem essa raiz solucionada, pode fazer isso. E há muitas estratégias diferentes, mas o mestre gostou muito. Uma era esse uso dos pontos, por exemplo. Os pontos sintomáticos que ele encontrou e que já existiam alguns descritos nas vozes clássicas. Outra maneira do fazer, que o mestre gostava muito, era o tratamento de desbloqueio articular. Ele pesquisava pontos pertinho das articulações que permitiam desbloquear a articulação. Por exemplo, no caso do joelho, estaríamos falando do 10 de baço, o 34 de estômago, o 9 de baço, o 34 de bebê. São 4 pontos, uns enfrentados nos outros. Então, esses pontos utilizados, tratados, se são reativos e endurados, vai desbloquear tudo o que aconteça no joelho, por exemplo. Isso é uma dessas maneiras de fazer isso. Outro tratamento sintomático que o mestre gostava muito era esse. Era o uso do Josetsu-Ho. O Josetsu-Ho é tratamento com a corda. A corda é um sistema, basicamente, para encontrar pontos.
para encontrar e para transmitir pontos. Esse é um sistema, originariamente é um sistema chinês, mas chegou ao Japão e o mestre gostou muito dessas técnicas, porque isso permitia encontrar pontos já conhecidos, regulares. Então, isso para uma pessoa que não conhece as localizações estándar, isso ajuda se você tem que recomendar um tratamento na casa, por exemplo. Mas também servia para traspassar pontos que eram segredos. Técnicas que o mestre desenvolvia e que queria passar aos seus alunos. Então, ele contava esses passos e os alunos podiam encontrar esse ponto. Essa é uma técnica mais acessória, o Joshetsu Ho. A gente que mora no Brasil tem a sorte, porque eu publiquei um livro só disso, com o Shima Sensei. Então, é muito interessante para... Ok. Vou mostrar para vocês, antes de passar a esses novos desenvolvimentos, como é um tratamento de Fukaya. Vamos a ver um pouquinho como é essa realização. Aqui. Olhem isto. Dá no vídeo? Sim. Vamos a pesquisar pontos nessa zona raiz que eu falava. Vocês podem observar que essa palpação é uma palpação bastante rápida. Felipe, Sim. o vídeo não aparece. Eu acho Não que aparece o vídeo? você tem que tirar essa tela. Agora talvez você consiga. Sim, não há problema. Desculpe. E agora? Agora sim. Ok. Olhem, essa palpação é uma palpação rápida que pretende encontrar esses pontos que são endurados e que são reativos. Tem duas fases essa palpação. Tem uma palpação, uma fase de frotação e, olhem, essa frotação que nos permite ficar perto do ponto, e depois uma fase de pressão, que permite, com exatitude, encontrar o coração da enduração. Isso é muito importante. O coração da enduração é o ponto de máxima congestão, de máximo estancamento da energia e sangue. E é como encontrar a fechadura da porta. Se você é capaz de encontrar esse ponto e colocar a mocha lá, vai liberar esse estancamento. Okay? Vocês bem que eu encontrei muitos pontos. Esses são muitos. Defeito para tratar essa raiz, normalmente utilizaremos 4, 5 pontos, mas não. Normalmente não são utilizados muito mais. E podem ver. Às vezes podemos palpar também nessas escápulas, por se tem algum ponto reativo. E agora vocês estão vendo como se utiliza o bambu para fazer evidente o nível de estancamento que tem o ponto. Essa é uma prova que nos aproxima, não é realmente necessária, mas vai ajudar a decidir, a escolher que pontos vamos realmente a tratar. E realmente, finalmente, ficamos com 4, 5 pontos, mais não. O mais estancado, o mais reativo vai ser o que mais pontos, mais cones vai receber, e os outros vai receber menos. Já falei antes, o mestre Fukaya, ele tratava todos os pontos que encontrava reativos endurados. Mas, se as vozes clássicas falavam. Mas, com a modernidade, o mestre Fukushima, ele só escolhe aqueles que são mais reativos, trata os mais reativos e faz evidente que os demais vão a mudar sozinhos, porque estão conectados. E esse seria um desenvolvimento clássico do estilo da Fukaya. O estilo da Fukaya é utilizado para tratar todo tipo de transtornos. Por quê? Porque, finalmente, como a ideia principal é encontrar esses estancamentos de energia e sangue em todo o corpo,
E resulta que o estancamento da energia sangue é normal, é natural para se adaptar às doenças, significa que isso vai acontecer em todas as doenças. E, portanto, em todas as doenças pode ser utilizado esse conceito e esse tipo de tratamento. Compreendem? Ok. Muito bem. Ah, ok. Desculpe. Voltamos ao PowerPoint. E les quero falar a vocês dos novos desenvolvimentos. Os novos desenvolvimentos, de feito, são os desenvolvimentos que eu fiz e que foram reconhecidos como desenvolvimentos para esse futuro do estilo de Fukaya. O que aconteceu? Espera, que agora não move. Bem, não sei por que não funciona agora. Permítame um momentinho, que temos um pouquinho uma questão técnica. Aqui. Ah, agora sim. Ok. Os novos desenvolvimentos. Eu, com os anos que levava de estudo do sistema de Fukaya, sobretudo ao princípio, encontrei uma circunstância que eu achava que era aquele momento casual. Me encontrei que alguns tratamentos descritos de maneira clássica falavam de pontos que tinham uma distribuição em forma de triângulo. Um clássico é o Chujorikyu, é um tratamento da fertilidade. Tem o umbigo como referência e depois tem os pontos que vai encontrar em forma de triângulo. Isso é uma localização da técnica da corda. E lá havia um triângulo, eu fiquei muito impressionado. Ah, que curioso, um triângulo. Parecia que não tinha muita importância. Posteriormente, com o avanço do estudo, encontrei que muitos desses pontos que o mestre falava como pontos especiais também são conhecidos como variações dos pontos. Esses pontos também apareciam em relações triangulares. Quer dizer que podiam aparecer em disposições que também recordavam um triângulo. Lá fica também surpreendido. Triângulo outra vez. E finalmente aconteceu que eu comecei um trabalho de tradução de um texto com muitos tratamentos do mestre Fukaya. E para compreender a dimensão dos tratamentos, eu decidi fazer modelos tridimensionais dos tratamentos de Fukaya. E olhem o que significa isso. Significa que este, por exemplo, era um tratamento clássico para tendinites. E esses eram pontos que o mestre falava que ele utilizava e que apareciam nos pacientes. É importante falar que quando vocês veem um livro que indica uns pontos, não significa que isso funcione. Você tem que ir lá, palpar esses pontos e ver se esses pontos são reativos e indurados. E se é assim, realmente vai ser efetivo. Então, o que aconteceu? Ao juntar esses pontos, nesse modelo tridimensional, outra vez triângulos. Então, eu achei que isso não podia ser uma casualidade. Que por que esses pontos utilizados na Moça Gustavo japonesa,
no estilo de Fukaya, realmente tinham relações triangulares. A surpresa vino um dia, estudando anatomia, nos conceitos de anatomia e de histologia que estava mexendo, e me di conta que no corpo havia um tecido fantástico, um tecido que permite explicar isso. Que é isso? Isso é a fáscia. Estamos falando de um tecido incrível. É o tecido conectivo. Isso existe. Antigamente a ideia que havia era que esse tecido era a cobertura do músculo, que dava a formar um músculo. Tudo isso era muito, muito bonito. Mas resulta que hoje em dia, graças ao trabalho de histologistas como Gil Hadley, como muitos outros, que han estudado e que han hecho disseções diferentes, porque normalmente, tradicionalmente, as disseções na anatomia eram cortes assim, ok? Agora, estes anatomistas começaram a estudar por capas e descobriram que esse tecido que antes eles afastavam e que não consideravam importante, era um tecido que conectava tudo. E descobriram realmente que a magnitude desse tecido era global, que conectava tudo, arriba, abaixo, dentro, afora, conectava direita, esquerda, todo estava conectado com esse tecido que hoje conhecemos como fáscia. É fascinante, porque, olhem, esse tecido vai explicar o futuro do mundo da acupuntura e o futuro da moxibustal. Eu estou seguro. Sabemos hoje em dia, e isso é as pesquisas super interessantes que eu recomendo a todo mundo, sabemos que esse tecido é um tecido que transporta informação. É uma informação em forma de tensões, e isso transmite informação no corpo, e isso tem um efeito em cima das células e em cima do núcleo celular. É a mecanotransdução. Esse é um mecanismo descrito de formação celular em base às pressões. É incrível. Já não é só esse sistema nervoso que pensávamos. De feito, eu acho, quando falamos dessa informação que viaja por a fáscia, estamos falando do Qi. A fáscia explica perfeitamente tudo aquilo que falamos dos meridianos, dos canais. É extraordinário. A fáscia faz barulho. Faz barulho, esse barulho é informação também. E a fáscia faz que nós somos luminescentes, nós fazemos luz, os humanos brilhamos. Brilhamos. É uma luz pequena, é como se você encendera uma vela e você a 15 quilômetros você pudiera ver a vela. Realmente é pouco. Pouco a esse nível macro. Mas a nível energético isso significa informação. Senhores e senhoras, estamos na frente. Estamos na frente do Qi. E justamente a moxa trabalha nesse nível. Libera esse nível desse tecido informativo. Desse tecido que conecta tudo. Então, estamos falando que a moxa, por isso eu acho que aí radica a grande potência, a grande força que tem a moxa. Em cima tem uma coisa muito bonita. Vocês olham esses triângulos. Isso é um desenho que eu fiz, ok? Um desenho muito bonito, 2 dimensões, de acordo? Então, é uma utilização pedagógica, ok? Mas pensem em algo que é tridimensional. Mas algo que tem interessante é que esses triângulos, os ângulos, são locais onde facilmente a energia vai se estancar. De feito, os pontos de moxibustal direita que estamos pesquisando são justamente esses ângulos dos triângulos. E é bonito o conceito do triângulo, mas ainda temos uma coisa mais interessante que justifica perfeitamente isso, que é, vocês se lembram que eu falei que ao princípio a fáscia era aquela ideia daquela cobertura para o músculo. As fibras que cobrem esse músculo se dispõem em relações de 60 graus. Senhores e senhores, estamos falando de triângulos. Realmente,
Esta geometria explica todo o funcionamento do corpo, todas essas relações. E é uma geometria que vai muito mais lá, porque não só é para o corpo dos humanos, é também para o universo. É a forma básica, o triângulo mais óptima a nível de distribuição de forças. Então, é fantástico. Eu recomendo a todo mundo que me está escutando que explore essas vias e que comece a olhar esse corpo e nessas relações. O interessante dessas relações é que, quando começamos a compreender os triângulos, compreendemos que, tratando o triângulo principal, o ângulo mais congestivo vai liberar os outros. Então, finalmente, isso nos fica mais perto da ideia de encontrar aquele ponto perfeito. Às vezes único, ou às vezes conectado com outros. Então, estamos ante o mais moderno que pode ser tudo isso. E agora, para terminar esses comentários da Fukaya, olhem, isto é um tratamento, é o mais clássico dos tratamentos que Fukaya desenvolveu, que é o tratamento das enfermidades, das doenças, psicossomáticas. E aí, o tratamento são esses pontos, o VG12, o VG11, o VG10, o VG9, o VG8. Mas olhem, esses pontos têm relações triangulares, com pontos importantíssimos emocionais. O eixo de coração, o eixo de diafragma, o eixo de fígado, o eixo de baço. Então, quando você libera esses pontos do meio, se precisam ser liberados, você está liberando o eixo das costas. O eixo, especificamente, emocionais. Então, isso é um plus. De feito, o mestre Fukaya sempre estuvo muito preocupado eu falei a vocês, não, que é uma pessoa muito sensível e muito compassiva com o sofrimento dos demais. Então, ele começou a valorizar esse aspecto das emoções e dos transtornos vinculados da mente ao corpo. Em um momento que isso não era tão comum. Hoje em dia é muito comum falar disso, não? Todo mundo mexe informações desse tipo. A rede é toda cheia de informações desse tipo, mas naquele momento não. Eu posso falar que o mestre Fukaya desenvolveu um formulário com perguntas específicas para poder determinar se os pacientes que ele tinha eram neuróticos e sofriam enfermidades psicossomáticas. E isso permitia utilizar esse tratamento com uma efetividade espetacular. Então, eu recomendo muito. E já para finalizar, eu quero finalizar falando de um pouquinho mais de palpação e da importância de desenvolver a palpação, é essencial em todo o trabalho de hemocibustão. Eu falei já, o mais importante da hemocibustão é saber encontrar os pontos e depois fazer menos daquilo que você pensou que queria fazer um pouco menos. E se você pratica essas duas regras, você vai chegar muito longe com a hemocibustão. Olhem uma miradinha a um conceito básico para a medicina japonesa, a medicina acupuntural hemocibustória, que é o conceito de Kyo-Jitsu. Kyo-Jitsu explica tudo, porque Kyo-Jitsu é cheio e vazio. Vazio e cheio. Okay? E isso vai ser realmente tudo o que vai veiculizar as palpações. Vamos a fazer trabalhos para encontrar os vazios, os kyos, e trabalhos para encontrar os jitsu. São palpações um pouquinho diferentes. E também porque isso vai dar sentido a técnicas diferentes, a técnicas de hemocibustão diferentes. Na ideia dos pontos, eu já falei que na ideia chinesa é uma ideia mais estática de localização do ponto, é descrito como é descrito nos livros, ou nos desenhos. Também, o ponto não mexe, não move. E as ações também estão descritas na ideia chinesa muito fortemente. Esse ponto é para o dor da cabeça, esse ponto é para
a diarreia, esse ponto é para o dor do joelho, não importa. Mas é definido já. Na acupuntura japonesa, também a ideia, o ponto já deixa de ser estático. Se considera que o ponto pode mover também na acupuntura, e que essa localização vai ser ajudada ou vai ser indicada por os livros, por os mapas, mas a palpação vai nos dar exatamente onde está o ponto. As ações na ideia da acupuntura japonesa também estão muito definidas, são muito específicas. Esse ponto é para isso, para outra coisa. Mas também se utiliza muito o conceito dos 5 elementos e das relações entre pontos e pontos de elemento para explicar as maneiras de fazer. Isso é típico de uma dos estilos mais comuns no Japão da acupuntura, que é o Keiraku-Chiryu, ou terapia meridiana, que é essa ideia de regularizar ou de balancear, equilibrar os meridianos, os canais, através de uns poucos pontos. E, por outro lado, na Musha Gustavo, a ideia é que, evidentemente, o ponto pode mudar, ou seguimos fazendo caso aos livros, mas damos muito mais peso à palpação, porque realmente vamos a ficar pertinho do ponto. E chegamos a uma ideia de ação do ponto que, às vezes, é específica. Podemos conhecer por que o ponto, ou o que ações tem o ponto, mas pensa numa coisa. Se eu falei que o estancamento vai sair em todas as doenças, nós vamos encontrar também que os pontos que vão sair, às vezes, terão umas ações múltiplas, mais daquilo que eu pensávamos. Mas agora que vocês já sabem que esses pontos estão conectados uns com outros, globalmente, ainda vamos a assistir ao espetáculo de que, tratando um só ponto, vamos a ver ações e efeitos em outros muitos, ou em muitas outras estruturas. Então, aí pode haver uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma linha de exploração. Eu acho que ao longo da história se fizeram, com a prática, encontraram muitas coisas, muitos efeitos, muitas possibilidades para os pontos, mas ainda tem muitas que faltam ainda ser descritas. Seguramente vocês, com o seu trabalho, se fazem um trabalho sério, um trabalho de pesquisa, vai encontrar, porque as possibilidades existem ainda, não está tudo fechado. Isso é a ideia. E olhem, este desenho fala de todas as coisas que podemos encontrar em uma palpação, com as ideias de Moshe Gustavo. A 1 e 2 falam da superfície, falam desse conceito de palpar a pele, de palpar essa energia do Wei-Qi, que ao mesmo tempo também, para muitas das considerações japonesas, é essa energia própria do canal. E, por outro lado, o 3, 4 e 5 fala da profundidade. O estilo de Fukaya, sobretudo, fala de trabalhar o 3, é encontrar essas indurações e desbloquear essas indurações com a nossa mocha. O 4 e o 5 é diferente, porque são situações de mais profundidade e situações de vazio. Algumas, vazio, estancamento, que é essa bolinha preta que é lá, significa o estancamento, e o 5 só o vazio. E, claro, evidentemente, para cada um desses números tem umas técnicas de Moshe Gustavo diferentes. Daí, outra vez, a importância de trabalhar muito a Moshe Gustavo. Eu espero que nos podamos encontrar proximamente, talvez em agosto, para poder realmente levar vocês a esse conhecimento de como realmente elaborar a sua palpação. Porque isso vai permitir otimizar os resultados e conseguir um sucesso importante com os seus pacientes. Hasta aqui, eu acho que eu falei que eu dei muitas informações para vocês, espero que vocês possam aproveitá-la
muito, 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 realmente, porque a mocha vai dar a vocês muitas satisfações. Então, espero que nos podamos encontrar para isso, para trabalhar essas satisfações e para realmente poder ajudar a todas as pessoas que sofrem e que buscam ajuda em nós. Então, acho que esse tempo, Silvia, já podemos dedicar às questões, porque normalmente aqui para me encontrar, se vocês me querem encontrar, é fácil. Aqui volto a estar. Falamos dessas questões. Se tem questões, se não tem questões. Então, pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem colocar no chat e eu vou lendo e o Felipe pode responder. A ver. Bom, Felipe, eu leio por causa da gravação também. A ver. Aqui, Felipe, o Sérgio pergunta: quem opina a relação entre fáscia e sanjiao? O que você pensa da relação entre fáscia e sanjiao? Hasta que ponto são equiparáveis? E, por outro lado, se você dá esse curso na Espanha. Não, esse de Palpassau, o curso de Palpassau, pergunta. Não, penso que todo o curso, todos os temas. Oui, eu dou cursos por todo o mundo, então é fácil me encontrar, mas às vezes em Espanha, às vezes em França, às vezes em Brasil, às vezes em Japão, isso depende, não? Mas, Sim, bom, porque isso é pegar Sérgio a minha está, página web, isso não tem é que problema. Sérgio está em Canárias, por isso eu pergunto. Ok, ok. Então, sim, então, o Sérgio precisa dessas coisas em Espanha. Ok. Vai acontecer. Eu recomendo a todo mundo, se vocês querem saber da minha atividade, a parte do Brasil, a ecoterapia, evidentemente, é a organização que dirige o meu exercício no Brasil. Eu tenho a minha página web lá, moxibustonjaponesa.com, e lá podem encontrar os meus trabalhos em Espanha e em outros locais. Okay? Respondendo à pergunta de o Sanjiao e a Mocha. O Sanjiao é um conceito criado para explicar a globalidade. De feito, o Sanjiao, com os três esquecedores, está falando dos três diferentes níveis de função orgânica. Então, eu acho que essa equivalência é muito correta, que de esquecedores ou Sanjiao e fáscia, porque realmente a fáscia também acaba unificando toda a globalidade, todos os órgãos, todas as funções. Eu já falei que, para mim, acho que a fáscia é aquilo que falamos realmente o meridiano, o canal. É muito mais que um tecido simples. É aquela conexão com todo. E é uma conexão que tem informação. Isso é o importante. Que dirige a informação. Então, eu acho que os clássicos falaram nessas correlações de os três esquecedores de fáscia, seguramente naquele momento a consideração de fáscia não era tão global e tão completa como hoje em dia, talvez conectiva, mas hoje em dia é muito mais amplificada, evidentemente. E essas pesquisas são fáceis de encontrar. Eu acho que vocês estão interessados, podem encontrar facilmente. A Elizabeth pergunta se você nunca usa o Xiunco. Isso é um elemento de polêmica. Realmente, o Xiunco, para a gente que não está escutando, se alguém não sabe, é uma crema composta de duas ervas, o zigao e o dangui. É uma crema que originalmente não foi desenhada para a mocha, originalmente foi desenhada para o calor na pele, para essas lesões, para essas doenças quentes. Eczemas, por exemplo, é uma aplicação muito comum, não?
que passa? Que hoje em dia se começou a utilizar para, bom, vou colar para plantar o cone, isso vai ajudar com que haja queimadura, isso vai curar. Uma queimadura, porque já é uma creme para curar as queimaduras, não? Mas a discussão é outra. Por exemplo, o meu mestre Fukushima, ele não gosta da creme, porque ele fala que isso ainda faz mais queimadura, porque esquenta esse aceite. Eu sou da opinião, eu sou muito pragmático. Eu acho que é muito importante que as pessoas aprendam a fazer mochibustão. É um elemento que normalmente fica muito estresse para o estudante quando começa, sobretudo no momento de plantar o cone. Isso é uma coisa que elas ficam nervosas porque elas querem plantar e fazem muita força. Se você fazer muita força, você vai afastar o cone, realmente, achatar o cone, e isso vai fazer uma queimadura grande. Então, uma maneira de evitar isso é colocar um pouquinho de creme. Então, eu acho que vocês podem permitir colocar nada, um pouquinho, mas um pouquinho é um pouquinho, um pouquinho. Realmente, eu tenho um elemento, vou mostrar aqui, que é um elemento que eu desenvolvi para a prática da mochibustão. Então, vou mostrar à câmera, não sei se vocês vão ver. Sim, vocês veem? Sim, é um elemento, como uma espécie de espátula. Sim? A espátula é pensada porque quando você quer aplicar a creme, você vai a fazer realmente uma capa muito fina. E isso evita que você coloque demasiada quantidade e isso se esquenta, faz mais queimadura, ou isso também fica os seus dedos sucios. Porque se você toca com os seus dedos a creme vai colocar nos seus dedos. Então, isso é um problema depois, porque os cones vão colar a vocês. Então, para a prática de mochibustão tem que ser muito limpo. Mais que limpo, depurado em tudo o que fazem. Então, a resposta é essa. Eu acho que a creme pode ser utilizada, mas em uma quantidade muito, muito, muito controlada, muito pequena. Então, acho que o benefício mais grande de que você tenha coragem para praticar, que não você tenha um estresse enorme que fale, não quero fazer mais, isto é nada. Isto não vai funcionar, isso cola por todo, isso não planta e em cima queima. Então, há que buscar a facilidade na prática. A Silvana pergunta se ela pode utilizar os conceitos de palpação na moxa chinesa. Se podem fazer correlações. Porque, a ver, é muito importante, Silvana. A mocha, realmente falamos japonesa porque tem um caráter. As técnicas têm um caráter à la japonesa. E falamos de chinesa por essa mesma ideia. Mas a mocha é mocha. Seja chinesa ou seja japonesa. Quero falar que realmente o conceito de palpação tem que ser conectável, tem que ser linkável a mochibustão em geral. Não importa você que técnica faça. O importante é que você sepa que faz a sua técnica e que tipo de ponto vai beneficiar dessa técnica, desse efeito que você quer generar. Se eu quero, a ideia é muito simples. Se eu quero suplementar, eu preciso de um ponto que precise ser suplementado, mas não porque precise, porque eu tenho na minha cabeça, sim, me tenho que suplementar. Não, 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 não. É que a minha palpação faz evidente que aquele ponto está vazio e que precisa ser suplementado. Então, a correlação entre técnicas e pontos vai ser feita só com a palpação. Seja uma técnica à la chinesa ou uma técnica à la japonesa. Isso não importa. O importante é que desenvolva, pratique, aprenda palpação. Isso é o segredo. O João pergunta, a aplicação da técnica de Fukaya fica mais focada nas costas ou você explora outras áreas do corpo? Fazemos Fukaya por todo o corpo. Aquilo que vimos nas costas era só o tratamento raiz.
é como um tratamento básico do corpo, da constituição do corpo, do estado mais básico em relação aos estancamentos que podem haver. Então, por isso você viu essa performance nas costas como algo importante. Mas é utilizado por todo o corpo, por a cabeça, as mãos, as pernas, os pés. Fazemos todo tipo de tratamentos. É interessante como estilo, porque aborda toda classe de transtornos, tanto físicos como mentais e como espirituais. Omar pergunta, quanto é a dosificação da técnica Fukaya? Ok. Essa é uma pergunta normal. Se vocês fazem aulas comigo, essa pergunta, depois do que eu vou falar, nunca mais vocês vão perguntar. Por quê? Porque a resposta é a dosificação depende da palpação. Quero falar. Os estándares aqui não funcionam. Isso que nós vemos aqui nos livros, às vezes, 7 cones, 5 cones, isso é só uma pequena recomendação que os mestres fazemos para orientar. E está basada nas experiências prévias. Eu tive um paciente com essas características, com essa doença, eu fiz 7 cones e isso mudou. Isso é a ideia dos livros. Mas o paciente, quando você tem o paciente na frente de você, a palpação, a densidade do tecido, a dureza da induração, a nível de reatividade, tudo isso vai conformar você as quantidades dos cones que você tem que utilizar. Tem muitos sistemas. Classicamente, se utilizavam coisas como número de cones impares, talvez escutou isso. Também se utilizou as ideias como aplicar cones até que você sinta a sensação de calor. Isso também é outra forma. Mas realmente, e há muitas mais, mas a maneira mais exata é a palpação. Eu toco o ponto, eu vejo como está o ponto, eu trato o ponto até que essas características mudem, cambiem. Mais algumas perguntas para a gente encerrar. A Daniela pergunta se o livro clássico da Mocha Bustão japonesa, revisado pelo mestre Fukaya, existe em inglês ou espanhol. Não. Que eu saiba, dos livros de Fukaya só se traduzido um ao inglês e esse mesmo foi traduzido ao espanhol, mas todos os materiais estão em japonês. Ainda não. É uma dificuldade que eu vou falar, e é uma dificuldade muito grande. A gente não sabe normalmente esse conceito, que é a ideia da língua japonesa. A língua japonesa, através dos tempos, ha sofrido muitas evoluções. E tem textos clássicos, a maneira de escrever os textos clássicos japoneses, de medicina, eram em uma variedade de chinês, não japonês, de chinês literário, chamado Kanbun. Isso seria como o latão para as línguas latinas, parecido. O que acontece? Que a parte desse Kanbun, hoje em dia muito pouca gente é capaz de ler esse texto clássico dessa maneira. Okay? A parte disso, os próprios japoneses têm japonês que é antigo, japonês que é moderno. Então, cada vez é mais difícil encontrar gente capaz de traduzir esses textos. Então, é uma dificuldade enorme. A Priscila Vital pergunta se ela é utilizada apenas nos casos de dores. Não. É utilizado para tudo. Você pode tratar desde um insônia, você pode tratar problemas emocionais, você pode tratar problemas intestinais, orgânicos. Também pode tratar dor. Mas pode tratar tudo, porque, Priscila, eu falei na palestra que o estancamento de energia sangue acontece em todas as doenças. Não importa que doença você tenha delante. É natural, os humanos somos congestivos. Temos muito espaço fora, mas dentro tem pouco espaço.
Então, quando você está doente, os mecanismos, por exemplo, as inflamações, que são mecanismos adaptativos, esses mecanismos são perdas de espaço. E isso acontece em tudo. Insisto, não importa que transtorno ou que problema tenha o seu paciente. Em uma hipertensão, isso vai acontecer. Em uma prostatite, isso vai acontecer. Em um problema do joelho, isso vai acontecer. Então, acontece em todo. Significa que o estilo de Fukaya pode ser utilizado em todo tipo de transtornos. Eu vou fazer só mais uma pergunta, e quem a pergunta não foi respondida, eu peço que depois conversem direto com o Felipe, ele é muito acessível, por a gente não se estender demais, tá bem? Então, tem aqui a Luísa e pergunta, e quando os pontos são nos dedos, você usa a palpação também para definir a quantidade de cones? Nos pontos dos dedos, Sim. que encontramos nos dedos. Sim, ela diz quando os pontos estão nos dedos. Sim, é a mesma coisa. Mas que passa? O que acontece? Que temos estratégias de palpação adaptadas a cada diferente parte. Não é o mesmo palpar as costas, que tem um tecido muscular importante, e que para chegar a esse nível facial temos que fazer muitas pressões, que o espaço que temos no dedo. Mas não é um problema. Temos adaptado essas técnicas para cada parte. Então, para os dedos, são técnicas que normalmente trabalhamos mais com um só dedo para localizar o ponto. E, por exemplo, nas costas, utilizamos muitas vezes 2 dedos. Então, não tem problema, não tem problema. Os pontos, e para a cabeça igual. Os pontos que tem na cabeça, também temos as suas técnicas para palpar esses pontos. Não são um problema. Bom, eu acho que o objetivo dessa aula, eu pedi ao Felipe que desse essa aula, era justamente para que vocês percebessem, quem nunca estudou com o Felipe, ou quem não está muito habituado à mochobustão japonesa, pudesse perceber que esse é um universo muito amplo, muito mais profundo do que aquele que nós vemos geralmente nos nossos cursos de formação. Eu posso assegurar a vocês que as informações que ele passou aqui, elas vão ser muito aprofundadas no momento do curso, obviamente, porque aqui nós tivemos 2 horas num curso online e a formação é feita cada tema em 2 dias inteiros, com muita prática. Então, obviamente, o nível de aprendizagem é outro. Uma frase recorrente que nós escutamos dos alunos que fizeram o curso com o Felipe, nesses anos todos, é que foi um divisor de água na prática profissional desses profissionais, né? Então, a descoberta da mochobustão como uma ferramenta muito mais ampla tem literalmente mudado a forma de trabalho dessas pessoas. Então, eu convido vocês novamente a visitarem o site da Acuterapia, buscarem a página do curso do Felipe, lá está detalhado o conteúdo do curso, as datas, horários, todas as informações que vocês precisam. E uma última informação importante, estes cursos têm um limite de vagas, são 30 vagas no máximo, porque o Felipe faz questão de fazer as correções individualmente, de estar muito presente enquanto o aluno está praticando. Então, estipulou-se o máximo de 30 alunos e eu já tenho 18 inscrições definidas, portanto, eu só tenho 12 vagas. Portanto, quem tiver interesse, não demore muito, porque não dá para a gente acomodar mais que 30, tá bem? Felipe, muito obrigada pelo seu Obrigado a tempo. vocês. Obrigada a todos pela Um presença. prazer, sim, por supuesto. E eu vou subir esse vídeo para o YouTube, para que vocês possam rever e indicar aos amigos também que quiserem assistir, que hoje não puderam estar aqui. Tá bem? Então, acho que é isso. Felipe, quer falar mais alguma coisa? Sim, tudo isso que eu falei hoje, na verdade, faz sentido se vocês praticam. A maneira de fazer palpação, de aprender palpação e fazer palpação.
Então, evidentemente, essa palpação tem que ser guiada, você tem que saber o que é escutar, senão você não pode valorizar. É o mesmo que quando vocês escutam música clássica como na orquestra, se ninguém fala a vocês o que é o violão, o é a trompeta, não podemos realmente maravilhar-nos e sacar todo o proveito. Então, evidentemente, o estudo tem que ser dirigido. Mas o grande segredo é fazer. Façam, por favor, mocha. Vai ajudar a muita gente. E vocês vão estar muito satisfeitos, porque vão ver que realmente podem responder às demandas da gente. Muito obrigado, de coração. Espero vê-los, ok?